Vamos dar sequência à nossa escola bíblica. Ainda estamos seguindo naquele livro, né, Fundamentos do Cristianismo, do Alistair McGrath. E hoje nós vamos seguir na temática da salvação. Hoje a gente tem um tema aqui um tanto extenso, mas nós não temos muito tempo para ver tudo de uma forma aprofundada, né? Então a gente vai fazer uma... Eu já estou colocando as pessoas para lerem, né, e já ficar com a Bíblia aberta para a gente ganhar tempo. Mas a ideia é a gente passar de forma sucinta, né, e bem resumida por dois temas específicos hoje, né? E quais são esses temas? Bom, hoje a gente vai tratar, dentro do tema da salvação, nós vamos falar de significado. O significado da cruz, mas também sobre vitória, né? A vitória que Cristo conquista na cruz. Então essas são as duas problemáticas de hoje. E por que isso é importante? Porque talvez alguém possa se perguntar ou perguntar a um de nós por que Cristo precisou morrer. A problemática é em torno disso. Por que ele precisou morrer? E a segunda coisa, quando a gente fala sobre uma vitória que Cristo conseguiu na cruz, é porque ele precisou ressuscitar, né? Então aí são duas problemáticas. Por que precisou morrer? Por que precisou ressuscitar? Essas duas problemáticas ganham sentido dentro do significado da cruz e da vitória que Cristo conquista. E por fim, a gente vai fazer um resumo, né, e se apegar àquilo que é mais importante dentro dessas temáticas. Pois bem, a primeira coisa é o seguinte: nós temos acontecimentos históricos, né, que ocorrem durante a era, né, da humanidade e principalmente a era cristã. E um desses eventos, basicamente o que diz respeito à nossa fé, é a morte de Jesus. Jesus de Nazaré, no primeiro século da era que nós chamamos de cristã, é executado pelos romanos. Isso é um fato que nós podemos dizer que é incontestável na história. E a partir desse fato, né, da morte de Jesus Cristo, nós também temos, por consequência, fatos a respeito da vida de Jesus. Sabemos que ele morreu, se esse homem um dia morreu, certamente ele também viveu. E há diversas fontes que nós podemos verificar sobre isso, né? Seja fontes canônicas ou não canônicas. O fato é que nós estamos repletos de fontes e cópias de manuscritos a respeito da vida e da morte de Jesus. Uma coisa que ganha notoriedade, como eu disse, a respeito da morte de Jesus, pelo menos no início do cristianismo, é a ressurreição. Porque certamente nós podemos pensar que naquele tempo, no Império Romano, no primeiro século, pessoas eram executadas. Pessoas sofriam na cruz romana como criminosos. E o que marca de forma bem especial a morte de Jesus Cristo? E aí então gera-se os efeitos do movimento que posteriormente ficou conhecido como cristianismo. É a ressurreição. Os discípulos ou os seguidores de Jesus naquele momento, até então, sendo reconhecidos como uma seita judaica chamada Caminho, aqueles seguidores eles passam a ter um novo olhar sobre a morte de Jesus, justamente porque eles alegavam, eles divulgavam que esse Jesus teria ressuscitado. Esse Jesus de Nazaré, como os outros, não morreu, não ficou enterrado em algum lugar, mas ressuscitou, e isso dava não só esperança, mas todo o embasamento da fé deles a partir daquele momento. Então, nos atendo a esse significado da cruz, a gente tem que se perguntar, pelo menos naquele momento, dentro de uma expectativa judaica, o que eles estavam esperando. Isso faz todo sentido no contexto daqueles homens e mulheres. Havia uma grande expectativa judaica, né? Isso nós temos, de certa forma, ciência, porque eles esperavam, de alguma maneira, um Messias, né? As profecias
judaicas já afirmavam que viria alguém que daria o reino novamente a Israel, os tiraria do cativeiro, os libertaria. Né? Então tinha uma certa expectativa, principalmente para os judeus que estavam sob o domínio romano, de que alguém viria e os libertaria, os faria de novo importantes, né? Os daria um momento de glória deles. E o fato é que esse Messias Jesus, que viveu, morreu. Então talvez eles tivessem se frustrado a partir da morte do Messias. Pelo menos para aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias. Mas a partir do momento que eles têm a notícia da ressurreição de Jesus, então agora criou-se um entendimento, né, uma expectativa de entender então por que esse Messias teve que vir morrer. Porque se ele ressuscitou, certamente as coisas não terminavam na morte, e a morte fazia parte de um plano maior. A morte era apenas uma etapa dentro de um itinerário arquitetado por Deus. Ela tinha que ter alguma importância. Então é a partir daí que os judeus, seguidores de Jesus, né, como eu disse, da seita do caminho, desde o início da igreja primitiva, eles começaram a enxergar a morte de Jesus a partir de algumas afirmações do Antigo Testamento, algumas afirmações da Antiga Aliança. Eles se situaram dentro do contexto da Aliança dos Patriarcas, junto também com as imagens que já faziam parte do seu imaginário, das cerimônias ritualísticas que eles tinham, por ordem de Deus, que executar, né, principalmente o sacerdote. E eles passam a ver, principalmente a partir de Levíticos capítulo 16, que eu não vou abrir para ganhar tempo, mas é onde mostra um desses ritos, né, cerimoniais que os sacerdotes faziam, onde era pego um animal, né, um bode, uma ovelha, e eles sacrificavam aquilo para a expiação dos pecados. E um, inclusive, era solto, né, para fora do arraial, carregando os pecados do povo. Então, a partir dessa, vamos dizer assim, dessa imagem que ficou construída no imaginário deles, eles passaram a ver que a morte de Jesus tinha relação com isso que Deus estava ensinando para eles o tempo todo. Então a morte de Jesus, ela teve um significado. E esse significado central, especial, em um primeiro momento, queria dizer a respeito da expiação dos pecados. Ou seja, aquilo que ritualisticamente eles faziam, eles viam, lá no Antigo Testamento, na antiga administração da aliança, agora ganhava um cumprimento na morte de Jesus Cristo, que seria então o Cordeiro perfeito de Deus. E aí agora eu vou pedir para a pessoa que abriu em 1 Coríntios capítulo 15, para ler para a gente, por favor, capítulo 15, verso 3. Ou seja, o apóstolo Paulo está afirmando essa passagem, né, de entendimento que surge não simplesmente no movimento de uma primeira era cristã, no movimento simplesmente de uma nova aliança. Não, as coisas têm relações, as alianças estão entrelaçadas. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo está afirmando no Novo Testamento, ele diz que ele recebeu isso. E recebeu isso por ver que fazia conexão com as profecias antigas. Então ele afirma que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele dá e traz esse sentido para a morte de Jesus. Ou seja, a morte de Jesus significou alguma coisa. E a morte de Jesus, como eu disse, então ela estaria ligada ao plano de Deus. E qual seria esse plano? O plano de resolver o problema do pecado humano. E aí tem uma palavrazinha em latim que ganha significado mais robusto diante dessa temática, que é a donação. Né? Do latim vem de duas palavrinhas que é ad unatio, significa reconciliação. Ou seja, Cristo
morreu pelos pecados para levar, ou para reconciliar, né, melhor dizendo, para reconciliar o ser humano de Deus. Essa era a proposta. Isso significou, ou isso foi, os efeitos da morte de Jesus de forma especial, primeiramente. Ou seja, reconciliar Deus com o povo dele. Com a progressão do cristianismo e da fé cristã, a gente vê que isso se expande de uma forma muito maior. Ou seja, não era simplesmente alcançar os judeus, era alcançar o mundo inteiro. Mas ali eles já tinham, ou os judeus, primeiros seguidores de Jesus, já vislumbravam na igreja primitiva esse significado. Esse significado estava lá presente. Cristo morreu por nossos pecados. Esse era o significado da morte dele. Em Hebreus podemos ver a mesma coisa. E aí eu vou pedir para a pessoa que abriu em Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 25 ao 26. Ou seja, o autor de Hebreus também reafirma a mesma coisa. E uns podem dizer que é o apóstolo Paulo, né? Então seria a mesma pessoa. Mas o fato é que a Bíblia, o Novo Testamento, está com essa mentalidade, a igreja primitiva tem isso em mente, de que Jesus morreu pelos pecados dos santos. Ele pagou o sacrifício. E mais uma vez aqui, como eu disse, coloca-se a imagem em contraste com o Antigo Testamento, justamente porque os sacrifícios eram oferecidos com regularidades, seja uma vez por ano ou em outros períodos, mas o fato é que eles têm isso em mente e agora eles veem que essa morte de Jesus, na verdade, resolveu tudo aquilo que as cerimônias, a lei ritualística, fazia ter sentido para eles. Esse sentido se completa na morte de cruz que Jesus enfrentou. E posteriormente, esse significado do pagamento dos pecados, ele ganha, obviamente, com o desenvolvimento da igreja, sentidos mais amplos. Ou seja, a igreja primitiva tinha isso em mente, de que de fato era uma reconciliação. Jesus estava pagando o preço pelos pecados. Mas isso evolui para a vida cristã também, como hoje também a gente tem mentalidade. Que é qual? Qual é a imagem que passa a existir depois? A imagem de que nós somos ou fomos participantes naquela morte. E assim também como seremos, como diz o apóstolo Paulo, na ressurreição de Cristo. Então, aqui sendo bem didático, né, a ideia é o seguinte: uma mentalidade se constrói. Os pecados são pagos, perdoados. O sacrifício de Jesus, aquela morte, teve um significado de adunação, de reconciliação. Mas o sentido ganha uma proporção muito maior. Os cristãos passam a não só entender que aquela morte foi significativa, mas que eles, de alguma forma, participam daquela morte. Eles, como indivíduos, estão, pela fé, juntos a Jesus naquela morte. De maneira que, é claro, é uma imagem, como eu estou dizendo, não que seja literal, mas é uma imagem, ou seja, os cristãos pegam para si o sacrifício. A ideia de sacrifício passa a existir na fé prática daqueles cristãos. Ou seja, é a ideia de que alguém morreu e alguém ressuscitou. A gente fala isso, por exemplo, no batismo, né? É uma alusão do batismo. Morremos como velhas criaturas e somos novas criaturas agora em Cristo. Mas essa imagem surge justamente por essa identificação com o significado da cruz, com o significado da morte de Jesus. Somos participantes daquele ato de Jesus, de alguma maneira. E aí eu peço para quem, Romanos capítulo 6, versos 5 ao 10. Então é isso, percebem como uma coisa está ligada à outra? O apóstolo Paulo e o Novo Testamento está repleto de informações e repleto de afirmações a respeito tanto da morte de Cristo, como da nossa morte, tanto da ressurreição de Jesus, como da nossa futura ressurreição. Estamos ligados a Ele.
isso é, de uma forma espiritual, realidade. Talvez ainda não em materialidade, mas os crentes têm essa realidade espiritual. Inclusive, essa era uma das grandes doutrinas defendidas por João Calvino, né? A união que a igreja tem com o seu noivo. A nossa união com Cristo. Para além de predestinação ou eleição, a doutrina que ele mais dava ênfase era a da nossa união com Cristo. E isso o Novo Testamento afirma de várias maneiras. Tem outra imagem também que começa a surgir com o desenvolvimento, né, dessa ideia de reconciliação, dessa ideia de salvação, do pagamento dos pecados. Essa é bastante conhecida, né? A ideia do tribunal. A imagem de que a humanidade era culpado diante do tribunal de Deus por ter transgredido a sua lei. E então Jesus Cristo, de forma voluntária, paga o preço da transgressão e toma sobre si a pena que era devida para nós. A pena merecida sobre qualquer pecado, qual era? Era a morte. E uma vez que a dívida foi paga com morte, a humanidade então tem liberdade. Temos liberdade. O resultado de todas essas imagens, de todas essas ideias da adunação, do tribunal, da união, o resultado delas é evidente. A morte de Cristo, ela consegue definitivamente resolver o problema do pecado. O obstáculo entre criatura e criador é eliminado e a reconciliação entre Deus e os seres humanos rebeldes é resolvida. A morte de cruz consegue isso. A morte de cruz feita pelo Filho de Deus, claro. Porque, como eu disse lá no início, muita gente morreu de cruz por aí e isso não significou nada. Mas Jesus Cristo morreu e isso teve um significado enorme, gigante na história. Tanto que estamos há 2000 anos depois falando disso aqui hoje. Como foi lido em Romanos capítulo 5, né, eu vou só citar o versículo 10 aqui, porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a sua morte, ou seja, a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, no final, a nossa grande esperança é porque já que Cristo morreu e morremos com Ele, assim como Ele ressuscitou, ressuscitaremos com Ele para a eternidade. Agora, uma coisa que devemos tomar cautela. Como eu disse, falando disso tudo até agora, a ideia da adunação, a ideia do tribunal, a ideia da união são imagens. E nós temos que ter uma certa cautela quando falamos de imagens, quando falamos de analogias, ilustrações ou até mesmo relações. Por quê? Porque as ideias, por mais que elas ganhem significado para nós por causa de uma relação específica, ou seja, qual é a relação do tribunal? De que Cristo pagou o nosso preço diante de um juiz a qual nós não tínhamos condições de pagar. Mas essa imagem não quer dizer que Jesus era um advogado, por exemplo. Ou esse juiz era um juiz muito bravo e ele não tinha nada a ver com o advogado. Ou seja, existem outras informações e características que permeiam as imagens, as ideias, o cenário, que não possuem relação com o que estamos querendo aplicar ou com aquilo que Deus está querendo nos dizer. É por isso que nós temos que ter certo cuidado com essas metáforas, por mais que elas sirvam para nós como imagens dentro dessa relação de pagamento da dívida, elas se atêm a isso. Exatamente a isso. Porque senão, algumas pessoas, por assimilarem demais essa imagem, podem pensarem, por exemplo, que Deus é um Deus vingador, um juiz severo e que, na verdade, Jesus é a parte bonzinha que foi lá para livrar a nossa cara, e ele fala assim, pode ir que eu distraio aqui ele e você foge pelos fundos. Não é assim que funciona. Essa imagem guarda somente a relação de que algo
foi pago. Uma dívida, diante de uma deliberação da lei, foi quitada, foi resolvida. Agora, para a gente ter um caminho seguro, para a gente conseguir seguir nessas imagens sem se perder em coisas secundárias ou nuances que não importam e às vezes até atrapalham o nosso entendimento da fé, a gente tem que ter dois contextos em mente. O primeiro contexto é o contexto da doutrina da Trindade. Isso é extremamente importante. Ou seja, se a doutrina da Trindade, a qual nós afirmamos e nós a professamos, é a base do nosso entendimento cristão, nós temos que, de alguma forma, assimilar que naquela cruz não era um fato exclusivamente do Filho de Deus. Aquela cruz era um fato na história da Trindade. Era um fato na vida da Trindade. Não era uma coisa simplesmente que envolvia o Filho de Deus. Era uma coisa que envolvia o Filho porque morreu, mas envolvia o Pai porque o enviou. E envolvia também o Espírito Santo. Então a Trindade estava trabalhando em conjunto diante desse fato na história. Nós não podemos perder de vista esse conceito. E por isso que eu quero que agora a pessoa que abriu em 2 Coríntios, acho que foi a irmã Maria, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, por favor. Perfeito. Então é isso mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. A ideia cristã de adunação, como eu disse, então a gente tem que caminhar com esse contexto em mente, da Trindade. E o segundo contexto é que o mundo estava destroçado, o mundo está abalado pelo pecado. O mundo está de uma forma sofrida, tendo desenvolvimento violento, pecaminoso, e vive na angústia, né? A criação geme, como diz algumas passagens bíblicas, para ser resgatada, para ser redimida. Então essas duas coisas não podem fugir da nossa vista. A doutrina da Trindade e a queda que aconteceu com o mundo. Para que nós possamos seguir de forma segura dentro das imagens que a Bíblia nos dá, para nós entendermos a fé. Portanto, finalizando essa parte, isso foi o significado da cruz. Reconciliação. Cristo, Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. Adonação, reconciliação, esse é o significado da morte de Jesus. E agora falando sobre a vitória de Cristo, por que Cristo teve que ressuscitar, afinal? Por quê? Quais são os efeitos dessa ressurreição? Será que tem efeitos que impactam toda a criação? Um efeito de início que a gente pode perceber, obviamente, é que Jesus ressuscita após a sua morte, que significou a expiação, e ele ressuscita porque demonstra que esse sacrifício foi aceito. Ou seja, a morte não o conteve. Ele ressuscitou porque ele conseguiu pagar o alto preço sem deixar nada para trás, sem deixar nada a dever. Então, o primeiro efeito da ressurreição de Jesus é esse: Deus aceitou o seu sacrifício. Foi de bom grado ao Senhor. Agora, será que essa ressurreição tem consequências mais amplas? Bom, aí a gente entra em um pensamento, né, que ficou conhecido no desenvolvimento da teologia cristã como o Christus Victor, né, a vitória de Cristo. E quais foram os efeitos disso para a humanidade? Bom, nós temos, como eu disse, por causa da queda do mundo, nós temos já essa imagem, outra imagem, de que o mundo está em guerra. E guerra não somente física, material, humana, mas guerra cósmica. Temos uma guerra cósmica acontecendo por aí. Né? Existem forças espirituais, forças a quais nós não vemos, que elas operam em todas as coisas. Isso é uma realidade espiritual. E a realidade espiritual se torna uma realidade material, de alguma maneira, né? Porque somos impactados por ela. Só que uma das coisas que
a doutrina cristã histórica sempre afirmou foi que o mal ele não tinha essência, né, substancial. O mal, na verdade, ele era, ou ele é, a ausência de alguma coisa. E nesse caso, os escritores patrísticos e medievais afirmavam que o mal é a ausência do bem. O bem ele tem uma força ativa, ele tem uma força existente, mas o mal não tem. Inclusive, isso é uma das batalhas que Santo Agostinho trava quando ele sai do maniqueísmo, que era uma seita a qual ele fez parte. Ele conflita essa ideia maniqueísta de que no mundo existiam duas forças existentes, bem e mal. E ele então dá uma resposta à altura dessa ideia, dizendo justamente que o bem, só o bem tem existência. O mal não existe. Mas como aí você pergunta, mas como assim não existe? Eu vejo ele alguns dias por aí, ando por aí, de vez em quando esbarro com o sofrimento. Bom, o que Agostinho quis dizer com isso? Ele quis dizer que, na verdade, o mal ele é uma perversão do bem. Ou seja, não é que ele não ganhe forma por aí, mas que ele não sobrevive sozinho. Ele não tem existência sozinha. Ele depende de alguma coisa. E, nesse caso, depende do bem para existir. Então, o mal ele é essencialmente um ente estranho. Ele é uma intrusão alheia num mundo que foi criado bom. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 1, é dessa forma que o mundo é criado. Deus criou todas as coisas boas. Então o mal, de alguma forma, surge nessa perversão do bem. E perversão aqui, eu acho que é até interessante a gente pensar que não é somente uma coisa extremamente maléfica, maligna, que alguém muito mal intencionado vai lá e faz sobre a criação de Deus. Não. Perversão pode também ser uma versão própria. Ou seja, quando a gente dá uma versão nossa para alguma coisa a qual Deus já havia dado, o que nós estamos fazendo? Senão pervertendo. Porque as coisas já tinham uma versão de ser, já tinham uma forma de ser. Quando a gente atribui a nossa forma, a nossa imagem, de alguma forma estamos tirando a imagem que Deus já tinha colocado lá. Então nós pervertemos as coisas. Nós fazemos isso. E o mal ganha ocasião nas nossas atitudes. Então Deus é o criador de tudo que existe. E o mal, ele é uma força derivada. Inclusive essa força derivada, por algumas vezes, ganha personificação. Qual é a personificação do mal? Satanás. Satanás é essa pessoa que está grandemente impactada pelo mal, pelo pecado. Então ele é essa personificação do mal numa realidade espiritual. Então a morte e a ressurreição de Cristo, onde é que elas entram dentro desse contexto de bem e mal? Pelo menos dentro dessa guerra, a qual não é equivalente, né, como nós aprendemos aqui diversas vezes nas pregações, não existe uma equivalência entre Deus e Satanás, mas onde que entra, de alguma maneira, a morte de Jesus e a sua ressurreição nesse grande conflito cósmico? Ela entra como uma batalha que foi decisiva para o plano de Deus, para o plano da redenção. Aí é onde entra a morte de cruz de Jesus Cristo. Há um golpe que é dado na cruz, né? Essa é a alusão, um golpe que foi dado, uma batalha que foi vencida, que deixou o mal meio mal das pernas. A ideia é essa. Aquilo foi uma batalha decisiva. Só que esse efeito da morte de Jesus na cruz, que impactou toda a realidade humana e cósmica, inclusive de seres espirituais, ela é vista em determinados períodos da igreja de forma diferente. A patrística, por exemplo, e a idade medieval, eles dão grande ênfase nesse conflito, pontuando essas imagens de Deus e Satanás. Mas é claro que tem duas categorias que se dividem, né? Geralmente tem essas categorias,
que é objetiva e subjetiva. Entendimentos objetivos e subjetivos a respeito dos efeitos que a morte de Jesus poderia ter gerado. Porque, de fato, o que nós sabemos é que a morte de Jesus gerou efeitos em larga escala. Agora, pode ser que nós discordemos de alguma maneira em quais são esses efeitos. E em vários períodos da igreja, os cristãos viram isso de forma diferente. O primeiro tipo de abordagem objetiva, por exemplo, via que a relação entre Deus e a humanidade ela foi impactada de forma objetiva. Teve uma redução do distanciamento. A consciência humana, de forma geral, ganhou um novo florescimento, uma nova visão, talvez menos influenciada pelo pecado, mas ainda em algum nível sempre vai ser. E subjetivo, ou seja, aconteceu alguma coisa com os seres humanos de forma interior que mudou a forma deles de ver Deus. E aí tem algumas pessoas que dizem aí, né, que o Antigo Testamento, na verdade, tem um Deus mau, mas por que essas pessoas dizem isso? Algumas delas. Porque elas acham que, na verdade, aquele Deus mau era uma visão das pessoas que viviam naquela época. Ou seja, aquilo seria uma tradução da religiosidade daquelas pessoas naquela época e elas imputavam aquilo para Deus. E acham que agora, com a nova aliança, com a morte de Jesus, na verdade, não é que Deus mudou, né, mas a religiosidade das pessoas mudaram. Elas estão vendo Deus agora de uma forma diferente. Talvez mais bonzinho, talvez mais humano. Né? Uma característica da nossa contemporaneidade é achar que somos mais humanos, né? Enquanto para trás parece que ninguém era humano, né? Humanos sempre existiram, com as suas mazelas e os seus bem-feitos. Então tem essas duas abordagens, elas se estabelecem muito na Idade Média com Anselmo e com Pedro Abelardo. Na modernidade, por exemplo, as coisas já mudam um pouco de figura. Porque na modernidade tem grandes choques, né? Principalmente com a cultura europeia. Um novo mundo, as grandes navegações surgem, novos povos são conhecidos, inclusive um dos escritores daquele período chamado, se não me engano, acho que é o Michel de Montaigne, ele relata nos seus ensaios esse conflito de moral ou esse conflito entre dois povos que nunca tinham se visto na vida, e ele começa a reparar que a moralidade deles dois é uma coisa bem discrepante. Ou seja, com o avanço de algumas coisas na modernidade, não simplesmente com a filosofia, mas grandes avanços comerciais e outros avanços tecnológicos, o ser humano, pelo menos europeu, né, que achava que o mundo refletia o seu entendimento de mundo, ele começa a ver que, na verdade, existem outros seres humanos que vivem diferente dele. Isso gera um conflito, principalmente em relação à fé. Né? Porque eles começam a pensar, poxa, então, não sei, né? Será que essa fé está me dando uma visão segura do mundo? Então, com a ascensão do iluminismo, a fé começa a diminuir. Em que sentido? No sentido de que as pessoas começam a se tornar seculares. As pessoas começam a enxergar o mundo a partir de outros prismas, né? E aí, por exemplo, a figura do diabo é diminuída. Então, tem diversas mentalidades que surgem no período da igreja, seja o período patrístico, medieval, modernidade, até a contemporaneidade, onde as pessoas vão achar que a vitória de Cristo, na verdade, é uma vitória entre o ser e o não ser. Isso é um grande papo filosófico, a gente não vai conseguir entrar hoje, mas eu quero finalizar aqui com vocês com um resumo, de certa forma, do que nós conseguimos ver de forma bem breve hoje aqui. Né? O significado da morte, o significado da ressurreição, Cristo reina, Cristo venceu, e o fato é que Jesus Cristo ele salva. Por quê? Porque morreu.
Ele salva porque ele morreu. E ele ressuscita. Na verdade, ele vence, né? Por quê? Porque ele ressuscita. Então essas coisas estão ligadas uma à outra, né? A salvação com a morte, a vitória com a ressurreição. Eu quero finalizar com o apóstolo Paulo, aí eu acho que é o Miguel, né? Capítulo 17, versículo 30 e 31. Tem uma coisa muito interessante que eu quero só pontuar para a gente finalizar nessa passagem, que mostra que o apóstolo Paulo, ele estava com essa mentalidade da ressurreição de Cristo, desde o início, como eu falei, até aqui, e como ele usa isso diante do mundo. Como ele usa isso, e aqui alguns diriam de forma apologética. Ou seja, Paulo estava ali em Atenas, e a gente acaba passando por isso de forma corrida, mas no início do texto vai dizer que Paulo estava ali em Atenas falando da ressurreição de Cristo e do Evangelho. Ou seja, antes de ir para a questão dos poetas gregos, ele estava falando de Jesus que ressuscitou e a vitória que o Evangelho trouxe. E aí onde que isso ganha sentido? Justamente naquilo que a gente está falando. Ganha sentido quando nós, a partir do efeito da ressurreição e dessa vitória que Jesus conquista na cruz, que nós podemos chegar diante do mundo e justamente mostrar para eles que o Deus juiz de toda a terra, que estava com os seres humanos rebeldes de frente para a sua lei, a qual eles transgrediram, esse Deus deu um sacrifício perfeito, esse Jesus morreu para pagar os pecados, só que não só isso, por que isso ganha amplo significado? Porque esse Jesus ressuscitou. Então, já que ele ressuscitou, quando o apóstolo Paulo diz Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus, o que ele está querendo dizer é, olha, o julgamento vai chegar, porque aquele homem morreu e ressuscitou. Então ele conseguiu vencer o julgamento. Então, ele trouxe a esperança para nós. Ele foi o meio e o caminho aberto para que nós consigamos a reconciliação com Deus. Então, a ressurreição de Cristo ganha essa prova diante dos gentios. A ressurreição de Cristo tem esse significado também apologético, né? Jesus ressuscitou. Então, Deus começou a sua grande obra de reconciliação entre os seres humanos. Bem, vamos orar então para finalizar.